estou com o Oberdan, que vai falar um pouquinho sobre a integração lavoura-pecuária. Estamos aqui atrás com uma lavoura de soja, onde está sendo feita a colheita. E Oberdan, explica um pouquinho para o pecuarista, para o agricultor, o que seria essa integração da lavoura-pecuária. Muito bem, Fagner. Satisfação estar com você aqui. Essa área aqui, ela tinha capim. No final do mês de outubro, a gente dessecou esse capim, tirou o gado, dessecou esse capim e plantou essa soja. E agora a gente está colhendo, está bem no momento da colheita. Estamos aqui na segunda metade do mês de fevereiro. Então a gente está colhendo e imediatamente a gente vai semear novamente o capim. Que estratégia, o que benefício isso tem? Então, na época da chuva, sobra capim na fazenda. E a gente faz o quê? Tira uma parte da propriedade e faz lavoura, que é essa área de soja que a gente está vendo aqui. A gente colhe e na seca, como é que fica? Precisa de capim porque é o período crítico. Aí a gente tem essa área aqui de capim que aí divide o gado da fazenda, então a gente consegue manter a lotação na propriedade. Então essa mesma área aqui, ela durante um período, ela tem soja durante aqui o ciclo, final de outubro, colhendo agora, e mais uns 40 dias mais ou menos a gente vai estar com gado aqui em cima pastejando, que vai também até o final do mês de setembro, aí de novo nesse ciclo. Esse é o processo de integração lavoura-pecuária. A gente pode falar que a mesma propriedade, ela mantém o rebanho que ela tem, mas consegue agregar a lavoura. E quanto isso oferece de benefício em se tratando de números, depois que você começou a prática da lavoura-pecuária? Bom, o primeiro benefício é que a gente passou a ter uma outra atividade dentro da propriedade. Então a gente destina 45% da propriedade na época da chuva para fazer lavoura. O gado não diminuiu porque na época da chuva a gente consegue manter ele nesse 55% de pasto. Chega na época da seca, a gente tem toda a fazenda com capim e aí dá para suportar o rebanho. Então a gente mantém o mesmo rebanho na propriedade e agregou uma atividade da soja e praticamente pode falar que a gente multiplicou por 4 o rendimento da fazenda. Agora o aspecto mais importante também é a sinergia que isso traz para as duas atividades. Primeiro a gente começa a ter aqui disponibilidade de grãos, a gente faz um pouquinho de milho também, então a gente teve a oportunidade de fazer um trato melhor do gado, então a gente tem insumo vindo da lavoura, e o capim que a gente faz aqui, ele tem uma sinergia muito grande também com a soja, porque ele é matéria orgânica, a gente faz um plantio direto aqui, ele protege o solo, a raiz aqui do capim ela se aprofunda, com isso ela melhora a estrutura física do solo, aerando, trazendo matéria orgânica, e também o capim aqui que a gente faz, ele acaba sendo um herbicida natural, ela protege o solo para invasão de praga. Então há uma sinergia entre as duas atividades. A lavoura trazendo um benefício para a pecuária, a gente tem insumos para a pecuária com custo mais interessante e ao mesmo tempo esse capim aqui ele é uma proteção natural para o solo, a gente está protegendo o solo e está melhorando a condição do solo em termos de matéria orgânica. Então uma sinergia, esse 1 mais 1 aqui acaba virando 3. Você falando desses dados todos, eu vejo que no final a natureza também vai ser beneficiada. Eu acredito que há menos ocupação de terra e mais ganho produtivo. Bem tocado, Fagner. Acho que esse é um ponto, além da questão social, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso, é a questão ambiental também da propriedade. Para a gente produzir mais, a gente não está abrindo área. Pelo contrário, a gente está otimizando a mesma área e aumentando a rentabilidade dentro da mesma propriedade sem precisar derrubar uma única árvore sequer. Pelo contrário, hoje, como melhorou a condição econômica da fazenda e a gente está produzindo mais na mesma área, a gente passou a ter condições financeiras para ir recuperando aquelas áreas que no passado, até por desconhecimento, foram abertas, como beira de rio. Então as beiras de córrego hoje, nossa, as APP, a gente vem recuperando. Quer dizer, tudo isso é fruto desse processo de integração. Então, assim, é um benefício muito grande. Eu comentava do ponto de vista social, porque junto com isso vem a questão econômica também. Essa fazenda, no processo natural de abertura que ela teve, aquele método tradicional, a gente tinha aqui praticamente 2 funcionários para cuidar do gado. Hoje você vê que tem uma equipe grande, você tem operador de máquina, que é um nível salarial maior, você tem operador de pulverização, tem um engenheiro agrônomo, tem veterinário, então acabou também trazendo muita renda para uma série de pessoas que fazem parte aqui da nossa equipe. Então é um processo que traz sustentabilidade econômica, ambiental e social pelo entorno aqui que a gente está gerando de pessoas agregando renda e agregando emprego. Qual que é o motivo para que você tenha 4 variedades de soja e o porquê e o quanto isso traz de benefício para a propriedade? A gente tem uma janela para plantar e colher essa soja. Então a abertura ela se dá com uma variedade que ela é mais rápida, a gente colhe ela mais cedo, é uma variedade mais precoce.
Depois a gente vem com uma variedade mais resistente à chuva, duas variedades mais resistentes à chuva, e uma que a gente plantou na janela ideal, uma soja transgênica, que é essa aqui, que é a maior aposta nossa. A gente espera que a maior produtividade esteja nessa soja, que é um material de teto produtivo maior, plantado naquela janela que não há risco entre qualquer estresse hídrico no plantio, e para a colheita ela tem uma boa resistência também à chuva. E a gente fecha com uma variedade que de final de ciclo já pode correr um certo estresse hídrico. Então, por isso, as estratégias das várias variedades que vai se posicionando em função da janela de produção, a condição de chuva, a disponibilidade de chuva e teto produtivo também. A propriedade a gente pode dizer que é 2 em 1 hoje. A gente continua com a atividade pecuária, o rebanho ele vem se mantendo, a gente tem conseguido índice de produção maior na parte do rebanho, e tem a outra fazenda que é a lavoura. A gente tem aqui uma outra atividade dentro da mesma fazenda, então agregou muito em renda para a propriedade. E quanto ao gado, qual que é o aumento ou a diminuição no período de chuva e do período de seca? O grande benefício da integração é vencer um obstáculo que todo pecuarista enfrenta na pecuária. A gente tem um período de chuva, no período de chuva sobra capim. Só que não adianta ela encher a fazenda de gado, porque vem o período da seca, em que há uma menor oferta de pasto, aí o rebanho não suportaria. Então alcançar esse equilíbrio é difícil, porque dá para colocar muito gado nas águas, mas se o fizer na seca, o gado passa fome, o gado não ganha peso suficiente. Essa estratégia, o que ela faz? A gente tira uma parte para fazer lavoura, o rebanho ele consegue ficar na área de pasto suficiente porque está chovendo, tem disponibilidade de capim, e chega na época da seca, a gente está toda a fazenda com pastagem, e uma pastagem de excelente qualidade. Então o gado mantém o ganho de peso e a lotação não diminui a quantidade de animais na fazenda. Então, pelo que eu estou entendendo, você consegue manter um nível de engorda do seu gado o ano todo sem perca. É bem isso mesmo. A gente não tem aquele efeito sanfona do animal ganhar peso nas águas e no período da seca, porque não tem capim, ele não ganha peso ou emagrece. Então a gente mantém um ganho de peso praticamente durante todo o período. Lógico, a integração também permite fazer algumas estratégias. A gente tem disponibilidade de grão, de milho, a gente suplementa esse gado também, então a gente tem uma produtividade maior também desse rebanho hoje. E a mão de obra, você tem conseguido alcançar mão de obra especializada que possa te ajudar nessa eficiência? Isso é o fundamental, é isso. São as equipes, as pessoas. A gente não faz isso aqui sozinho, ele faz com as nossas equipes. Eu acho que é o grande salto que tem na propriedade, justamente a oportunidade que ela está tendo e também agregando pessoas de muito valor que estão aqui conosco. Na época que era só o processo tradicional, era basicamente 2 funcionários para cuidar do gado. Hoje a gente tem uma equipe aqui que tem operador de colheitadeira, tem operador de uniporte, tem o que cuida do secador. Então, uma equipe que exige uma especialização maior, e a gente aposta nelas, investe nessa equipe para que tenha qualificação, treinamento e, consequentemente, o nível salarial também ele é bem maior. Então, trouxe uma condição de geração de emprego hoje nessa propriedade muito grande. Tem uma equipe muito maior e que faz parte dessa equipe.